E o Salmo 118 eu gostaria de ler com os irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra de Yahvé faz proezas. A destra de Yahvé se eleva. A destra de Yahvé faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras de Yahvé, as obras do Senhor. Yahvé me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que Yahvé fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria que você olhasse para a pregação de hoje, não como sendo uma pregação, mas como sendo uma ferramenta que você recebe na tua mão para proclamar a palavra de Deus em seu favor. Uma coisa é aquilo que a gente prega aqui, que você leva para casa e fica meditando. Mas outra coisa, que é o que eu gostaria que você realmente fizesse e entendesse, era pegar essa palavra e levar para o seu quarto de oração, e você ali sozinho, com Deus, fazer a proclamação das verdades, não somente deste texto, mas de todo o texto bíblico que Deus apontar no teu coração. Porque quando você está orando, é importante que você ore a palavra de Deus. E quando você ora a palavra, você já ora a resposta. A gente não está orando uma súplica ou um clamor. Quando a gente toma a palavra de Deus, e especialmente quando é uma palavra que Deus coloca no teu coração enquanto você está orando, que foi o que Deus fez com a gente. Estávamos orando nessa semana, estava tendo um tempo de oração com o irmão Nivaldo, na quarta-feira pela manhã, e enquanto estava ali buscando o que Deus tinha para falar, ajoelhado, Deus falou, pega o Salmo 118. E então abri a Bíblia e começamos a fazer a proclamação. E enquanto orávamos o texto, esse texto saltava aos nossos olhos de uma forma diferente, de uma forma especial. E por que de uma forma especial? Porque Deus vai se revelando, enquanto a gente vai lendo e proclamando, Deus vai agindo nos contextos da nossa vida, para fazer valer o que a palavra de Deus está dizendo, em nome de Jesus. Diga o seguinte, a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só o que diz o versículo de 1 a
4. Render graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repita após mim. Diga, pois, Israel. Repita ainda. Diga, pois, a casa de Arão. Diga, pois, os que temem ao Senhor. Olha só, 3 categorias. Israel deve fazer essa proclamação. A casa de Arão deve fazer essa proclamação. E todos os que temem ao Senhor. Israel, a casa de Arão e todos os que temem ao Senhor. Israel é uma nação. A casa de Arão é a linhagem sacerdotal. Então os sacerdotes devem fazer essa proclamação. A casa de Israel deve fazer essa proclamação. Os sacerdotes devem fazer essa proclamação. E todos os que temem ao Senhor, ou seja, todas as nações que temem ao Senhor, não somente Israel, não somente a linhagem sacerdotal, mas todos os que temem, devem fazer a proclamação. Qual proclamação? Qual proclamação? Que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Comece a fazer essa proclamação no seu coração, para a sua família. O Senhor é bom para com seu filho. O Senhor é bom para com seu marido. O Senhor é bom para com a sua esposa. O Senhor é bom e misericordioso, Ele perdoa. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por que nós precisamos fazer essa proclamação? Porque, amados, nós estamos vindo de um mundo mau. E nesse mundo mau, o diabo quer impregnar em nossas mentes, em nossos corações, a maldade, o que não dá certo, a falta de perdão, a falta de alegria, as coisas que não dão certo, as portas que se fecham, as coisas ruins que acontecem. Todos os dias nós somos bombardeados pelas coisas ruins, pelas coisas que não funcionam, pelas coisas que não dão certo. E a gente chega nos ambientes da vida contaminados. Eu preciso me descontaminar, e você precisa se descontaminar. E quando a gente começa a trazer essa palavra para o nosso lugar de oração, e a gente levanta as mãos para abençoar nossos filhos, nosso marido que está no trabalho, a nossa esposa que está no dia a dia, na lida, na luta diária, nós fazemos a boa proclamação de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essa contaminação do mal, da maldade que fica em nossa mente, do medo que a gente tem de ser assaltado, do medo que a gente tem de ser violentado, do medo de que as coisas aconteçam de ruim para nós, nós vamos sendo descontaminados com a verdade de que o Senhor é bom, e vamos trazendo o reino de Deus para o lugar onde nós vivemos, vamos trazendo a bondade de Deus e a sua misericórdia para o lugar onde nos movemos. Essa é uma proclamação profética. É isso que o marido tem que fazer pela sua casa. É isso que a esposa precisa fazer pelo marido que ainda não se converteu. É isso que os filhos devem fazer a boa proclamação da bondade de Deus e da sua misericórdia, que penetra os ambientes nos quais você está inserido, porque o Senhor verdadeiramente é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Levante a sua mão e faça essa proclamação. Isso, você repetiu uma frase. Agora pega essa frase no contexto da sua família e deixa o Espírito se mover na sua vida. Use outras palavras, use essa, mas use outras. Levante a sua mão e faça a proclamação em favor da sua família. Palavras novas vão surgir. Aleluia. E eu creio, querido, que enquanto você faz essa proclamação, você começa a ver as pessoas por quem você está orando, você começa a ver as expectativas às vezes frustradas, um filho que algo não deu certo, ou alguém que está triste, ou alguém que não entendeu o plano de Deus, mas você de repente levanta a sua mão e começa a fazer a proclamação: o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. E o que você percebe? Que essa verdade vai entrando no coração
dos enlutados, dos entristecidos, daqueles que estão em lutas, daqueles que estão em dificuldades. E essa palavra proclamada sobre os corações vai trazer o quê? Bálsamo. Vai trazer esperança. Vai trazer fé. Vai trazer direcionamento. Por quê, queridos? Porque não tem como não haver direcionamento. Porque a origem do que nós estamos proclamando é a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. E talvez você esteja orando por alguém que esteja num profundo poço de depressão, de drogas, de desvio, de abandono, de prisões, de cadeias. Mas essa palavra proclamada, ela alcança os níveis mais profundos de abandono, de miséria, de dor. Porque a bondade de Deus o alcança lá. A misericórdia do Senhor, e talvez alguma coisa passe na tua cabeça, mas Ele está ali porque Ele pecou, mas Ele está ali porque Ele se desviou, mas Ele está ali porque Ele quis. Mas a proclamação anula os nossos argumentos. A proclamação da palavra anula as nossas razões, anula os argumentos humanos. E a bondade de Deus, ela penetra o lugar mais profundo, a bondade e a misericórdia, e resgata a pessoa de onde ela se encontra. Eu quero que você veja isso não como uma pregação, mas como uma ferramenta que você leva para o seu lugar de oração. Uma ferramenta que você leva para proclamar a palavra de Deus nos ambientes onde você está. E os quadros serão mudados, em nome do Senhor Jesus. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu folga. Olha que revelação de Deus. O Senhor me deu folga. Levante a sua mão. O Senhor está me dando folga nesse tempo da minha vida. Quantos estão passando aqui por apertos? Não precisa ser aperto financeiro não, porque talvez o número seja surpreendente, mas aperto em alguma área, aperto em alguma situação. Aperto, parece que você está num lugar exprimido. Mas você entra no lugar de oração. Senhor, eu te invoco no tempo da minha tribulação, e o Senhor me dá folga, o Senhor me dá espaço, o Senhor me dá alegria, o Senhor me dá um campo, o Senhor me dá um terreno. Senhor, que proclamação tremenda. Talvez tudo aquilo que a gente fala, ou muito do que a gente fala, é porque Deus coloca no nosso coração situações que muitas pessoas da igreja estão vivendo. E há pais que estão preocupados com seus filhos que se casaram e que não estão indo muito bem em alguma área. Eles estão angustiados, eles estão se sentindo pequenos, estão se sentindo presos a alguma situação, a algum sentimento ou alguma condição aflitiva. Você como pai, você como mãe, que está intercedendo pelos seus filhos nessa condição, Deus está te dando hoje uma ferramenta para você entrar no seu lugar de oração e fazer a boa proclamação dessa condição de tribulação. Em meio à tribulação, invoco a Yahvé, e o Senhor me ouve em favor. E aí você cita o nome do seu filho, você cita o nome da sua nora, você cita o nome do seu genro, e você os abençoa os seus netos, e você vai proclamar sobre eles em nome de Jesus folga, espaço, livramento, porque Deus vai fazer isso, e você vai se alegrar com isso. Você vai se alegrar com isso. E daqui a algum tempo você vai ouvir os testemunhos. Pai, eu consegui sair daquela situação. Deus me deu folga. Deus me deu espaço. Deus me deu espaço. O poder da proclamação. O poder da proclamação. Você vai orar isso sobre a sua esposa, para que Deus dê folga para ela. Vamos orar pelas nossas esposas? Para que Deus dê espaço, para que Deus dê folga, para que Deus dê a elas tranquilidade em tempos de aflição, em tempos de tribulação, mas a folga em todo o tempo que Deus quer dar. Deus quer fazer isso.
hoje de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Repita após mim: o Senhor está comigo. Diga: Yahvé está comigo. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Aleluia. Leve essa proclamação, porque há pessoas que estão com medo do que o homem possa fazer, estão com medo das causas na justiça, estão com medo dos colegas de trabalho, entre aspas, que estão com espírito de traição, estão receosos do que possa vir a acontecer nos lugares onde eles estão inseridos. Mas nós estamos trazendo a proclamação de que o Senhor está comigo, e eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer aquele que quer puxar o meu tapete, aquele que quer me trair, aquele que quer se levantar contra mim? Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. Traga essa verdade para a sua vida. Se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, vamos fazer essa boa proclamação. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Traga essa palavra para a sua vida. O Senhor está comigo. Versículo 8: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Talvez você que esteja vivendo uma determinada situação e está pensando no seu coração: eu acho que vou falar com fulano, eu vou falar com Beltrano. E de repente você traz essa proclamação para o seu coração, e você entende que a tua confiança não deve estar voltada em A nem B. E se você precisa de alguma coisa, você precisa falar com Deus. E quando você fala com Deus, Deus vai despertar A ou vai despertar B. Mas onde está a tua confiança? Em que você confia? Em quem você confia? É melhor se refugiar no Senhor do que se refugiar no homem. E é melhor se refugiar no Senhor do que confiar em príncipes. Fazer a boa confissão da confiança em Deus. Veja a batalha espiritual do versículo 10 até o versículo 13. Todas as nações me cercaram, mas em nome de Yahvé as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Diga: o Senhor Jesus é a minha força em meio à batalha espiritual. Talvez você não esteja tão consciente da batalha espiritual que se manifesta ao redor da sua vida. Mas quando você entra no lugar de oração e você começa a fazer a boa proclamação, você começa a perceber que o salmista ele não está falando apenas de nações, ele está falando dos espíritos que atuam por detrás das nações e que são espíritos malignos que procuram militar contra a sua vida e contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu esposo e contra a sua esposa. Eles nos cercam, eles procuram nos fazer mal. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos identificá-los e nós vamos repreendê-los na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós vamos discernir que são eles quem agem contra a nossa empresa, contra a nossa vida, talvez liberando espíritos de adultério, espíritos de lascívia, espíritos de inimizade, de confusão, de contenda, para dividir o lar. Espíritos que fomentam drogas, espíritos que fomentam sensualidade, espíritos que fomentam divisão, fracasso financeiro. O salmista está envolto a uma tremenda batalha espiritual.
mas ele se refugia em Deus. E nesse lugar de oração, ele vence todos os demônios que agem contra a sua vida e que agem contra a sua família. No lugar de oração, queridos, Deus vai mostrar para você. No lugar de oração, Deus vai mostrar o tipo de espírito que se manifesta contra alguém da sua casa. Mas você vai se levantar contra eles, na autoridade do nome do Senhor Jesus. O salmista, ele não está falando de pessoas, ele está falando de uma realidade espiritual. Porque os nossos inimigos não são carne e sangue, não são homem nem mulher, meu inimigo não é meu colega de trabalho, meu inimigo não é meu vizinho. Os meus inimigos são espíritos que nos cercam de todos os lados, como abelhas que nos cercam, mas como fogo em espinhos serão queimados em nome do Senhor. São estes espíritos que procuram nos empurrar violentamente para nos fazer cair. Cair moralmente falando, cair espiritualmente falando. São laços preparados contra nós. Mas no lugar de oração e na boa proclamação, nós vamos declarar que o Senhor nos ampara. Porém, o Senhor me amparou. Veja a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não vamos ler todo o Salmo, mas o versículo 14. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Diga, o Senhor é o meu cântico e a minha força. Diga ainda, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque o Senhor me salvou. Amém? Levante a sua mão e diga, o Senhor é meu cântico. Aleluia. Quando eu estava orando esse salmo, nós nos lembramos de uma igreja que nós visitamos no ano de 2000. Uma igreja grande. E quando você entrava naquele lugar, o cântico, não era uma melodia apenas com uma letra, mas havia um cântico sobre a igreja, e que era um cântico celestial. Você entrava, qualquer música que eles cantassem, e qualquer louvor que eles fizessem, você se sentia no céu. Havia um cântico. Mas depois daquele período, entrou no meio daquela congregação, a divisão, a amargura, a contenda entre os irmãos, a separação, e um começou a falar mal do outro, e o outro começou a falar mal de um. E esse cântico foi tirado do meio da congregação. Muitas músicas são feitas, muitos louvores são feitos, mas esse cântico é um cântico que Deus dá, fruto de uma experiência viva com Deus. Essa palavra, de que o Senhor é minha força e meu cântico, foi extraído do cântico de Moisés, assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, e que eles chegaram do outro lado, e que o exército egípcio morreu no mar, e que Israel chegou do outro lado. Moisés, Miriam e o povo de Israel entoou um cântico, e eles disseram, o Senhor é minha força, e o Senhor é o meu cântico, porque eles tinham passado por uma experiência com Deus. Mas logo depois do cântico, eles tiveram uma experiência de murmuração, e eles não fizeram mais o cântico como foi feito logo depois da passagem do Mar Vermelho. O que nós queremos dizer é o seguinte: Senhor, ao entrar no meu quarto de oração, eu quero proclamar um cântico novo para minha família. Eu quero proclamar um cântico novo para minha congregação. E na hora que você começa a pedir isso, Deus vai te fazer lembrar das brigas, das contendas, das discórdias, das divisões.
E o pedido deste cântico vai fazer com que você se arrependa. E vai fazer com que você passe a limpo o teu passado e diga: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes em que nós demos motivo para que este cântico fosse retirado de nós, perdoa-nos. Quando demos motivo? Quando nós brigamos, quando nós nos dividimos, quando nós falamos mal do outro, quando nós deixamos de ser tolerantes, quando nós deixamos de ser pacientes, quando nós deixamos de amar, quando nós deixamos de perdoar, de restaurar, perdemos esse cântico. Devolve-nos este cântico, Senhor. Restaura-nos este cântico. Quando você ora isso em família, Deus vai fazer uma coisa tão tremenda. Quando você começa a orar isso: Senhor, restaura-me aquela alegria de quando eu atravessei o mar vermelho, e eu vi o inimigo caindo por terra, e as tuas glórias. Um cântico novo, um cântico espiritual. E a partir de então comecei a pedir um cântico novo. E hoje de manhã saiu um cântico novo aqui na adoração. Um cântico novo, fruto de uma experiência nova. O salmista diz em várias partes: cantai ao Senhor um cântico novo. Do que ele está falando? Tenha uma experiência fresca com Deus. Tenha uma experiência nova com Deus, porque esse será o seu cântico novo. O cântico novo é fruto de uma experiência nova. Não é de um pão antigo, não é de um pão duro, não é do pão de ontem, é de um pão fresco que Deus te dá. É uma experiência nova que Deus te dá, uma experiência de comunhão, uma experiência de perdão, uma experiência de renovação na presença dEle. Dá-me, Senhor, um cântico novo. Talvez você como família tenha perdido esse cântico. E quem sabe, ao olhar para trás, você possa perceber: já sei por que eu perdi esse cântico em família. Por causa das brigas, das discórdias, das disputas, por causa de dinheiro, por causa de tantas coisas, e ansiedade, e preocupação, tantas coisas. E nos fazem perder o cântico novo. Deus vai restaurar um cântico para você. Em nome de Jesus. Em último lugar, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra de Yahvé faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Diga: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Quantos justos nós temos aqui? Quantos justos que foram justificados por Cristo Jesus? Aleluia. Então, na tenda de quem que haverá júbilo e de salvação? Dos justos. Então, na prática, na tenda de quem? Na minha tenda. Na sua tenda. Mas uma coisa é você ouvir isso numa pregação. Outra coisa é você pegar essa palavra e no seu quarto e no seu lugar de proclamação, você declarar: Senhor, tua palavra diz que eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Não é a minha justiça, mas é a justiça de Cristo. E a tua palavra está dizendo que na tenda dos justos haverá, ou na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Então eu proclamo isso para a minha casa, em nome de Jesus. E na minha casa há voz de júbilo. Na minha casa há voz de júbilo. Na minha casa há voz de salvação. E se porventura você olha a partir dessa proclamação e percebe que há tristeza na tua tenda, que há tristeza na tua tenda, mas a Bíblia diz que na tenda do justo há júbilo. Como a tristeza se converterá em júbilo? Através da tua proclamação. Nós precisamos fazer a boa proclamação
da palavra. E na hora que nós começamos a proclamar: Senhor, na minha tenda, a tua palavra diz que na minha tenda há voz de júbilo, então cada filho meu terá uma voz de júbilo, o meu esposo terá uma voz de júbilo, a minha esposa terá uma voz de júbilo e de salvação. E onde há algum nível de aprisionamento, o Senhor trará salvação, o Senhor trará júbilo. E você não vai orar somente pela sua casa, você vai orar pelos filhos que já se casaram, mas você vai orar pela sua vizinhança, que talvez você os veja em conflitos, em batalhas, em lutas. Você faz a boa proclamação: Senhor, na vida do meu vizinho, na vida do bairro onde eu moro, em cada família, em cada tenda haverá, conforme a proclamação da tua palavra, voz de júbilo e voz de salvação. Quantos querem se apropriar dessas verdades e levar essa verdade para o seu lugar de oração? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Vamos juntos fazer a boa proclamação da fé. Não precisa vir aqui à frente, mas no lugar onde você está. Do que você se lembra dessa passagem bíblica? Do que você se lembra não? Pega a sua Bíblia, pega o Salmo 118, pega o Salmo 118 e faça a boa proclamação em 2 minutos. Eu sei que em 2 minutos não dá para a gente fazer muita coisa, mas no Salmo 118, abra a tua Bíblia, e nós vamos fazer a boa proclamação da fé, em nome do Senhor Jesus. Pega algo daquilo que nós compartilhamos e que nós temos aprendido. Nós temos aprendido com o livro Orando a Palavra, de autoria da apóstola Valnice. Orando a palavra, pegar a palavra e fazer a boa proclamação da fé. Pega a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. E eu queria que você separasse uma pessoa para estar com essa pessoa agora. E você vai escolher daquilo que você viu aqui e orar por ela, em cima de alguma verdade que nós compartilhamos aqui nessa passagem bíblica, de 2 em 2. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer a boa proclamação da fé. Em nome de Jesus.